Seguindo a aula, mestre, sobre forças notáveis na dinâmica, conversaremos agora sobre a força elástica. O que é força elástica? É a força que surge em um corpo que tem propriedades elásticas para que a deformação que esse corpo que tem propriedades elásticas seja restituída, para que a deformação seja revertida. Então eu tenho como exemplo aqui um bloco preso a uma mola e eu vou dizer que O é a posição confortável da mola, é a posição em que ela tem o seu comprimento natural e isso significa que ela não está nem distendida e nem comprimida. Então ela está com a sua posição na extremidade de conforto da mola, sem ela estar esticada e nem comprimida, e eu vou puxar esse bloco para a direita aqui para o nosso referencial do quadro, gerando uma deformação na mola, gerando uma elongação nessa mola. Então x representará para a gente qual é que é a deformação que a mola sofreu e nós sabemos que a mola, ao ser deformada para a direita, fica constantemente puxando o bloco para a esquerda, tendendo a restituir a sua posição confortável ou a sua posição de equilíbrio. Então a força elástica, quando eu puxo a mola para a direita, atua sobre a mola, puxando a sua extremidade de volta para a posição de equilíbrio. E é por isso que nós chamamos a força elástica de uma força restitutiva. Da mesma forma, olha aqui, mestre, ó, se o corpo é empurrado para a esquerda, se a mola é comprimida, é desesticada, vamos pensar comprimida, né? Quando a mola é comprimida até chegar na posição menos x com a sua extremidade, esta mola estará constantemente empurrando o bloco para a direita, para que a sua extremidade retorne, para que restitua a posição de equilíbrio dessa mola. Então a mola fica constantemente empurrando o bloco para a direita, mostrando que a força elástica é uma força restitutiva, porque sempre se opõe ao deslocamento da extremidade da mola. Então, se o deslocamento é para a direita, a força elástica é para a esquerda. Se o deslocamento é para a esquerda, a força elástica é para a direita. E além disso, essa força elástica feita pela mola, feita pelo elástico, ela é diretamente proporcional ao valor do deslocamento. Então, o módulo da força elástica será diretamente proporcional ao módulo do deslocamento sofrido pela extremidade da mola. E é o que mostra pra gente a lei de Hooke. Que o Hooke esmaga, não é esse, né? O Hooke com dois Os, né? A lei de Hooke mostra pra gente que quanto maior o valor do x, que é a elongação ou deformação reversível sofrida pela mola, maior será o valor do módulo da força elástica. O que mais que esse Hooke diz pra gente? Ele mostra esse sinalzinho negativo aqui dizendo que a força elástica é negativa em relação à elongação. E isso significa, mestre, que se a elongação é para a direita, positiva, a força elástica apontará para a esquerda. Vamos ver? É exatamente isso que aconteceu aqui. Se a elongação foi positiva para a direita, eu tenho uma força elástica que aponta para a esquerda. Então a gente vai considerar ela, no mesmo problema, negativa. E se a elongação da mola foi para a esquerda, olhem bem, negativa, a força elástica aponta para a direita, vamos considerá-la positiva. E isso aparece, inclusive, na lei de Hooke. Claro, podemos pensar que o módulo da força elástica é diretamente proporcional à elongação e pensar que essa força elástica é oposta sempre à elongação. Se a elongação for para a direita, a força elástica é para a esquerda e vice-versa. E tem um casinho aqui na lei de Hooke que se chama constante de elasticidade ou constante elástica da mola. Em unidades do SI, em newtons por metro, é só passar o metro da elongação dividindo a força em newtons. E essa constante elástica vai me dizer o quão dura ou o quão mole é a mola. Por exemplo, se eu tenho uma constante elástica aqui, ó, K1, igual a 1 newton por metro, leia, mestre, a cada. O Porto pode ler a cada. Então quer dizer que essa mola necessita de 1 newton para ser elongada cada metro no seu comprimento. Então, para elongá-la de 1 metro, ela vai fazer uma força de 1 newton e nós temos que equilibrar essa força
fazendo também uma força cuja intensidade é 1 newton. Se eu quiser alongar essa mola num comprimento a mais, numa elongação além da sua posição natural de 2 metros, será necessária uma força de módulo 2 newtons. Se eu quiser alongar essa mola em 3 metros, eu preciso de uma força de 3 newtons. Então a constante de elasticidade ou constante elástica de uma mola diz a proporcionalidade entre a força e a elongação para cada mola. E comparando, né, o valor de uma constante elástica maior agora, ó, 100 newtons por metro para a mola 2. O que isso significa? Significa que para cada metro de elongação no comprimento dessa mola são necessários 100 newtons de força e a mola exercerá também 100 newtons de força a cada metro em que ela for elongada. Então, se eu elongar 2 metros, 200 newtons, 3 metros, entendemos essa proporção. Agora, mestre, eu te pergunto, qual dessas molas é mais mole? É mais mole a mola mais fácil de ser alongada. Então a mola mais mole é a mola de constante elástica K1 e a mola mais dura é aquela mais difícil de ser alongada. Então neste caso é a mola do K2, né? A constante elástica de número 2. E se eu representasse graficamente a força elástica em função da elongação, como é que ficaria essa representação, mestre? Muito simples. Se eu tenho que a força elástica é diretamente proporcional à elongação, quer dizer que quanto maior for a elongação, que estará representado no eixo X, maior será o módulo da força elástica. Por isso que a representação gráfica vai ser uma reta inclinada, cuja inclinação tem um significado que nos importa saber. Qual é que é o significado da inclinação da reta da força elástica em função da elongação? Se eu pensar na inclinação, tem que lembrar da propriedade lá dos grafos, hein, mestre? Deixa eu ver. Professor, eu lembro que a tangente era o significado da inclinação. E tangente, isso mesmo, mestre. Olha, e tangente é sempre o cateto oposto, aqui, ó, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que está aqui embaixo, ó. Então eu divido. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. E quem é que é o cateto oposto? Qual é que é o significado aqui do cateto oposto, hein, mestre? É a força elástica. Então eu substituo o cateto oposto por força elástica. E o cateto adjacente é a elongação. Então eu substituo por elongação. Só que dividir a força elástica pela elongação é a mesma coisa que se faz para determinar a constante elástica da mola. Ou seja, a tangente dessa inclinação será numericamente igual à constante elástica ou constante de elasticidade dessa mola. Observação, mestre. Esse gráfico representa o módulo da força elástica em função da elongação. Porém, se a questão disser que representa a força em função da elongação, vamos lembrar da lei de Hooke. Se a força é oposta à elongação, quando a elongação é positiva, a força deveria ser o que aqui, mestre? Ó, negativa. Então vocês vão ver aqui o gráfico de como ficaria a força elástica não só em módulo, mas em valor, com um sinal também, né, para indicar o sentido oposto à elongação. E quando a questão falar sobre dinamômetro? Dinamômetro é um instrumento que vai medir a força. Dínamo, uma unidade que já não é mais usada, antiga para força. Então, dinamômetro é um medidor dos dinas. Na época, a dina fazia sentido, porque representava a força. Porém, o dinamômetro agora mede força em newtons. Então, o dinamômetro é um medidor de força com mola. Por isso que a gente está falando sobre ele quando a gente fala da força elástica. Vou explicar para vocês esquematicamente como é que funciona um dinamômetro. Então, olha para cá. Tem uma mola com um ganchinho e uma escala graduada em newtons do lado desse ganchinho. Então eu tenho aqui uma seta que quando eu esticar a mola, essa seta vai andar junto e indicar qual é que é a força que a mola está sendo fazendo, ou qual é que é a força que está sendo feita sobre a mola. Então eu pendurei um pezinho P aqui e aí eu desloquei a extremidade da mola em relação ao mesmo teto que o prof que vos fala esqueceu de desenhar antes, mas enfim, né? Tá desenhado agora. Eu estico a extremidade dessa mola porque o peso está sendo puxado pela terra e a terra acaba exercendo essa força
em consequência na mola, porque o corpo está em contato, está pendurado nessa mola. Então, se eu desloquei a extremidade, o cursorzinho aqui ó, na mola 2, significa que essa mola está fazendo uma força elástica equivalente a 2 newtons. E se eu desenhar o ponto onde tem a mola aqui, ó, e o corpo pendurado, eu vou desenhar o peso para baixo, a força elástica para cima e dizer se a força resultante é igual a zero. A força elástica tem o mesmo módulo do peso e a força elástica é a indicação no dinamômetro. Consequentemente, se a força elástica indicada pelo dinamômetro é 2 newtons, quer dizer que o peso do corpo pendurado também é 2 newtons. E sabemos que se o peso é 2 newtons, utilizando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a massa desse corpo é igual a 0,2 kg ou 200 gramas. Claro, o dinamômetro serve para isso, para medir pendurado em um ganchinho qual é que é a massa por comparação com a força-peso que está pendurada nesse dinamômetro. A perguntinha que eu vou te fazer é bem importante, mestre, e eu quero que tu pense para responder. A indicação no dinamômetro ou a indicação numa balança sempre é o valor do peso do corpo? Resposta para isso, não. Vocês já viram comigo, tu mestre já sabe disso, que quando eu meço numa balança, o valor da massa é uma comparação com a normal nessa balança. Então, quando está num plano inclinado, já não é igual. Se tu empurra o corpo para baixo, já não é igual ao peso. Puxa o corpo para cima, já não é igual ao peso. No caso do dinamômetro, tem que se ter o mesmo raciocínio. A indicação no dinamômetro pode sim ser igual ao peso, mas nem sempre será o módulo do peso do corpo que está ali pendurado. Mais tarde falaremos sobre elevadores e aí tu vais entender por que a indicação do dinamômetro pode não ser o valor da força-peso do corpo pendurado. Outra força muito importante na dinâmica, mestre, é a força centrípeta. E ela se chama assim, centrípeta, porque aponta para o centro da trajetória circular ou curvilínea. Isso significa que a força centrípeta é a força das trajetórias curvas. E lembrem-se, força gera aceleração. Qual será que é a aceleração gerada pela força centrípeta, mestre? A aceleração centrípeta. Isso significa que a força centrípeta é a causadora da variação na velocidade medida pela aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta aponta para o centro da trajetória circular. Em função disso, a força centrípeta será sempre perpendicular ao vetor velocidade. Então, a força centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade, apontando para o centro da trajetória circular. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Se força é massa vezes aceleração, se a força é igual a massa vezes aceleração e a força centrípeta é a causadora da aceleração centrípeta, quer dizer que força centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Então a força centrípeta será mv ao quadrado sobre o raio da trajetória, já que a aceleração centrípeta, lembrem-se lá do MCU ou da aula 3, em que a gente conversou sobre velocidade média e aceleração, a aceleração centrípeta vale v ao quadrado sobre o raio da trajetória. Então a força centrípeta terá módulo calculado pela expressão massa velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Lembrando que a força centrípeta ela vai ser feita por alguma outra força. Pode ser que a força de tensão em uma corda faça papel de força centrípeta. Pode ser que a força elástica faça papel de força centrípeta. Pode ser que a força normal faça papel de força centrípeta. Pode ser que a força peso faça papel de força centrípeta e pode ser que a força de atrito faça papel de força centrípeta. O que eu quero dizer com isso, mestre? É que sempre uma força fará papel de força centrípeta. Uma força será responsável pela alteração na direção do vetor velocidade. Para que o vetor velocidade não permaneça constante em direção e sentido, existe essa força para alterar momentaneamente ou continuamente em cada instante do movimento a direção do vetor velocidade. E existe um movimento que nós já estudamos, em que a força resultante é a força centrípeta.
É só a gente pensar, a força resultante gera a aceleração resultante. Isso significa que neste movimento, a força centrípeta é a força resultante, porque gera uma aceleração resultante, que também é centrípeta. Que movimento é um movimento no qual a única aceleração presente é a aceleração centrípeta? É o MCU, Movimento Circular Uniforme. Então eu botei no cantinho aqui uma observação bem bonitinha. No movimento circular e uniforme, no MCU, a força resultante é a força centrípeta. Então, se a questão disser que o movimento é circular e uniforme ou que a trajetória percorrida é circular com um módulo de velocidade constante, é a mesma coisa que dizer que é o MCU, e isso significará que a força resultante que atua sobre esse corpo, ou a resultante das forças que atua sobre esse corpo, é centrípeta. E aí é uma pergunta. Se a força resultante que atua sobre o corpo é centrípeta, isso significa que tem que existir pelo menos uma força que aponte para o centro? Não. Significa que o resultado das forças que atua sobre este corpo deve apontar para o centro e não necessariamente uma força de fato aponte para o centro. O resultado das forças que atua sobre o corpo, ou seja, a força resultante, é que tem que ter direção dita centrípeta, que aponte diretamente para o centro da trajetória circular. Ainda no assunto de força centrípeta, existe uma pergunta muito comum nos testes. Qual é a velocidade máxima com que um carro pode fazer a curva? Então vamos pensar, para que o carro faça a curva, é necessário que exista sobre ele uma força centrípeta. Então quem é que faz papel, no caso do carro fazendo uma curva, de força centrípeta? Mestre, pensa comigo. Qual é que é a única força capaz de acelerar, desacelerar um carro? É a força de atrito. O carro só tem contato com o solo através dos seus pneus. Então a força que acelera o carro é a força de atrito. A força que freia o carro também é a força de atrito. E no caso do carro fazer uma curva, quem faz papel de força centrípeta é a força de atrito. Novamente. E se eu pensar na velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva, significa que ele vai estar fazendo essa curva no limite de deslizamento. Então ele vai estar quase deslizando e saindo pela tangente. E se ele está quase deslizando, o pneu ainda não desliza em relação à superfície. Quando ele estiver na velocidade máxima para fazer a curva em que ele se movimenta, a força centrípeta terá módulo igual à força de atrito estática máxima. Mas professor, se o carro está se movimentando, não seria a força de atrito cinética? Não, mestre. Por quê? Porque se o carro está se movimentando sim, mas sem que o seu pneu deslize em relação à superfície em contato, quer dizer que a força é aquela sem deslizamento. E a força de atrito sem deslizamento é a força de atrito estática e não a cinética. Então, nesse caso, a força centrípeta é igual em módulo ao valor máximo da força de atrito estática, chamado também de força de atrito estática de destaque. Então eu vou abrir as equações aqui, ó, força centrípeta, que acabamos de ver, né? Massa vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre o raio da trajetória, igual a normal vezes μe, que é a normal a força de compressão entre as superfícies, vezes o coeficiente de atrito estático entre o pneu do carro e o asfalto. Só que a normal, no plano horizontal, tem módulo igual ao peso. Então a normal vai ser igual a m vezes g. Então, massa vezes gravidade é o valor da normal, no caso da curva ser num plano horizontal. E em função disso, olha aqui, ó, tu já tá de olho aqui, mestre, ó, tenho certeza, meu Deus, tem massa dos dois lados. Se tem massa dos dois lados, posso cortar. Feliz da vida, tu corta essas massas para saber que a velocidade máxima com que um carro pode fazer uma curva não depende da massa do carro ou de quantos ocupantes estão dentro desse carro. Então, se eu cortei a massa, significa que não depende da massa. Isso, guarda esse raciocínio para depois. Continuando a resolver aqui, passo o raio multiplicando, velocidade máxima ao quadrado é igual a RG vezes μ. E aí, se está ao quadrado dos dois lados, é só a gente tirar a raiz quadrada, né? Então, tirando a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, aqui fica só a velocidade
máxima com que ele pode fazer a curva, e aqui fica a raiz quadrada de RG vezes μ, sendo R o raio da curva, G a aceleração gravitacional no local e μe o coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contato. Resolvido isso, eu vou te perguntar uma série de coisas e eu quero que tu vá respondendo. Tenha certeza que eu sei que tu tá respondendo ou não. Eu tô dentro da tela, tu tá aí fora, mas eu sei se tu responde ou não. Então vamos à primeira pergunta. Se eu aumentar a massa do carro, aumenta o valor da normal? Sim. Se eu aumentar a massa, aumenta o valor da normal. Agora a próxima tu responde, tá? Porque tu não respondeu essa primeira, viu como eu sei? Se eu aumentar a massa e aumenta a normal, vai ou não vai aumentar a força de atrito entre o carro e o solo? Vamos, criatura, responde? Aumenta. Se a normal é maior, a força de atrito estática será maior também. Agora eu te pergunto, se a força de atrito estática é maior quando aumenta a massa, por que não aumenta a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva? É verdade, né, professor? Tá tudo errado isso aí. Para com isso. Isso aqui tá certo. Por que então, se eu aumento a massa e aumenta a normal, se aumenta a normal, aumenta a força de atrito, não aumenta a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva? Porque ao mesmo tempo que um aumento de massa aumenta a força de atrito entre o corpo, o carro, né, o pneu e a superfície, este aumento de massa também aumenta a força que deve ser exercida sobre o carro para que ele não saia pela tangente, porque agora com massa maior, a sua inércia também é maior. Ah, faz sentido, né? Porque se a massa é maior, a tendência dele sair pela tangente também é maior. Então é bom que a força de atrito seja maior sobre o carro. Então a massa do carro numa curva horizontal não influencia na velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva. E o raio da trajetória, quanto maior for, maior a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva. Se tu chega na curva e percebe que ela é muito fechada, tu reduz a velocidade antes, porque sabe que naquela velocidade, de repente, tu não consiga fazer a curva. Depende do campo gravitacional, que é praticamente o mesmo, pensando-se nos pontos na superfície do globo terrestre. E o coeficiente de atrito estático é um fator de grande importância para que a gente consiga fazer a curva sem sair pela tangente. Então é necessário cuidar dos pneus, né? Ver se os pneus estão em condições ou não estão em condições de rodar. E se a gente pensar na aquaplanagem? Porque nessa aula os alunos me perguntam, é bem recorrente essa pergunta, professor, e se aquaplana? Sinal da cruz no máximo, tá? Mestre, não faz nada. Se por acaso futuramente está andando no carro e tu percebe que perde o controle porque aquaplanou, é melhor não fazer nada. Espera o carro descer de cima da lâmina d'água para que o atrito passe a atuar sobre os pneus e aí tu consiga controlar o veículo e aí sim tu pode tentar reduzir a velocidade para que isso não aconteça de novo e o quanto antes olhar, ver se os pneus estão em bom estado. Porque o que acontece para que tu aquaplane que os pneus não são um pneu de bom estado, ele já está meio usado, tu tem que trocar. Então a dica do Prof. Rafa é que tu cuide da manutenção dos pneus, não ande muito rápido na estrada quando esteja chovendo para que isso não aconteça, porque não há como resolver a aquaplanagem depois que ela já está acontecendo. Outra situação bem comum de aparecer, mestre, é uma pessoa brincando de Tarzan. Isso tem a ver com a força centrípeta. E geralmente, olha o que acontece aqui, ó. A pessoa não aguenta, né? Não aguenta e se larga e cai, né? Coitada da pessoa, professor. Coitadinho, né? Vamos entender por que isso acontece, que é o nosso objetivo aqui, né? Olha pra cá, mestre, ó. A pessoa se pendura e ganha velocidade conforme se aproxima do ponto mais baixo da trajetória. E no ponto mais baixo da trajetória, como essa pessoa está fazendo uma trajetória curva com uma determinada velocidade, eu tenho uma força que é a resultante centrípeta que atua sobre a pessoa. Claro, a resultante das forças que atua sobre a pessoa aqui embaixo não é zero, porque ela está fazendo uma curva. E se existe curva, existe no mínimo a resultante centrípeta. Então, pensando aqui embaixo, eu tenho duas forças. O peso da pessoa, a força de tração para cima, e uma dessas forças tem que ganhar.
Quem é que ganha se a força resultante aponta para o centro da trajetória, se a resultante é centrípeta? A força que ganha é a força de tração na corda. Então, em consequência disso, a tração na corda, que é a força com que a corda puxa a pessoa, ou a força com que a pessoa puxa a corda, tem que ser maior do que o módulo do peso da pessoa. Então agora nós entendemos por que a pessoa largou da corda e caiu, né? Em consequência de não aguentar uma força maior do que o próprio peso. Então, se a pessoa se pendura na corda e não consegue ficar parada na corda, com certeza ela não vai conseguir passar pelo ponto mais baixo da trajetória, porque aqui é necessário fazer sobre a corda uma força maior do que o próprio peso da pessoa. Para descobrir o quanto maior é essa força, a gente vai dizer que a força centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória. E nesse caso, essas forças se resumem ao peso, que aponta para o centro da Terra, para baixo no nosso referencial, e a tração na corda, que aponta para onde está pendurada essa corda, para cima no nosso referencial. Então a força resultante é igual, porque ela é o resultado, a força maior que a tração menos a força menor que é o peso. Passo o peso para a esquerda, fica a força centrípeta mais peso igual a tração, isso significa que a tração é igual ao peso mais o valor da força centrípeta. E a gente já sabe calcular o módulo da força centrípeta, a gente pode escrever. A tração vai ser igual ao peso, que é aquele m vezes g, né? Peso é sempre massa vezes gravidade. Mais a massa da pessoa vezes a velocidade dela ao quadrado sobre o raio da trajetória. Por isso que algumas pessoas nem chegam no ponto mais baixo da trajetória, porque quanto maior a velocidade que as pessoas atingem, maior é o valor da força que elas devem exercer sobre a corda. Então, se tu perceber que uma pessoa não tem um porte exatamente atlético, né, e ela vai se aventurar, se pendurar de cipó, tu já deve aconselhar essa pessoa mesmo. Olha, pessoas tu não faria, né, vai de uma altura mais baixa, vê se tu se aguenta na corda, depois tu pode ir aumentando a distância e aí sim fazer o que de repente aquela criatura, a criança fez ali que tu achou sensacional. Não te aventura sem primeiro testar se isso vai dar certo ou não. Outra coisa que costuma acontecer e dá origem a uma outra videocassetada muito relacionada a isso é que a corda arrebenta próximo ao ponto mais baixo da trajetória. Por que a corda arrebenta no ponto mais baixo da trajetória? Porque o valor da força que a corda está exercendo, o valor da tração a que a corda está submetida, tende a ser a máxima no ponto mais baixo e às vezes, quando ela passasse pelo ponto mais baixo, a força exercida sobre a corda superaria a tração de ruptura dessa corda. Em consequência disso, a corda se rompe e novamente nós temos uma videocassetada. E para fechar com chave de ouro, mestre, vamos conversar sobre o caso da velocidade mínima no looping, que também tem a ver com a força centrípeta. Então tem aquelas questões em que um motociclista vai percorrer uma trajetória que contém um looping e a questão pode te perguntar alguma coisa que dependa ou diretamente qual é a velocidade que esse motociclista deve ter no ponto mais alto da trajetória para que consiga completar. Porque a gente sabe que caso ele passe com uma velocidade muito baixa, próximo ao looping pode ser que ele caia e isso não é legal. Então qual é o cálculo que se faz, qual é a conta que se faz para descobrir com que velocidade ele tem que passar lá em cima no mínimo para que ele não caia? Vamos primeiro desenhando a situação aqui, perceber a velocidade dele aponta aqui para a esquerda, porque o looping aqui é no sentido anti-horário, né? E as forças que atuam sobre ele são o peso, a Terra está constantemente puxando ele para baixo, e a normal, porque ele está apoiado numa superfície, então existe a força de compressão entre as superfícies do motociclista, da moto, né? E a superfície do looping. Então eu tenho duas forças e essas duas forças, olha que legal, apontam na direção do centro da trajetória. Isso me lembra muito uma força, que é a força centrípeta. Como eu aconselhei anteriormente, não desenha a força centrípeta, desenha as forças que atuam sobre o objeto e diz que a força centrípeta é o resultado dessas forças que estejam na direção do centro da trajetória. Então a força centrípeta aqui vai ser peso mais normal. Só que quando ele passa no ponto mais alto da trajetória, com o mínimo valor de velocidade, é quando ele está quase caindo. Se ele está quase caindo, ele está perdendo contato com a superfície.
Então, quando ele está quase perdendo contato com a superfície, a normal é igual a zero. Para resolvermos a questão, descobrirmos qual é o valor da velocidade mínima para que ele complete o looping, nós devemos zerar a normal. Então a normal não aparece mais nas contas, porque quando ele passa quase caindo, ele está quase perdendo o contato com a superfície. Eu posso anular a normal. Então fica a força centrípeta igual ao peso e a partir de agora é diversão, né? Abre as equações e resolve. Então, força centrípeta, mv ao quadrado sobre 2, m velocidade mínima ao quadrado sobre o raio da trajetória igual ao peso que é m vezes g. Sim, cortaremos a massa e aí a partir de agora a gente já sabe que a velocidade mínima com que ele faz o looping não depende da massa do motociclista, da massa da moto, se ele comeu ou não lasanha no almoço. Então não ficou com fome agora, né? Voltando aqui. Então a velocidade mínima ao quadrado vai ser igual a r vezes g. Quer dizer que a velocidade mínima vai ser igual a raiz quadrada de r vezes g. Então, se te perguntar numa questão qual é a velocidade mínima para que o móvel passe pelo ponto mais alto da trajetória, é só fazer essa conta. Se tu quiseres lembrar do desenvolvimento, desenha as forças peso e normal que atuam, aliás, sobre o motociclista e diz que o resultado delas, que é a soma, é a força centrípeta. No ponto mais alto, se ele passa com o mínimo de velocidade, a normal é zero. E a partir daí é só resolver e achar que a velocidade mínima é raiz quadrada de r vezes g. Agora, mestre, vamos abordar mais um caso que costuma cair bastante nos vestibulares e também está dentro do conteúdo sobre forças notáveis em dinâmica. Este é o caso dos elevadores. Como é que a gente tem que pensar quando uma questão apresenta a situação de uma pessoa em cima de uma balança dentro de um elevador ou um corpo pendurado em um dinamômetro dentro de um elevador? Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem nessa questão é um desenho. Não entendeu? Quer que eu desenhe? Então vale a pena fazer o desenho. E aqui eu desenhei a pessoa em cima de uma balança, o peso, que é a força que atua sempre que os corpos estão próximos à superfície da Terra, né? Ou distantes também, mas tem que desenhar sempre a força-peso. E a força normal, que a superfície da balança exerce sobre a pessoa. Lembrando que a indicação na balança também é o valor da normal. E quando um corpo estiver pendurado, seria outra situação, mas tem a mesma resolução, por isso eu agrupei aqui. Eu desenho o peso do corpo que está pendurado, tem uma força que a Terra exerce puxando o corpo para baixo, e tem a força elástica que o dinamômetro exerce sobre este corpo para mantê-lo em repouso, pelo menos em relação ao elevador. E, lembrem-se, o dinamômetro é um medidor de força com mola, por isso que eu coloquei, ao invés de força no dinamômetro, eu coloquei força elástica, mas poderia ser a força indicada pelo dinamômetro, a tração na corda, não faria diferença neste caso. O primeiro caso da situação de elevador é o caso em que a indicação na balança é igual ao peso ou, neste segundo caso, na situação do dinamômetro, eu quero dizer, a força indicada pelo dinamômetro, a força elástica, também é igual ao peso. Quando a força que aponta para baixo é igual em módulo à força que aponta para cima sobre esse corpo, significa que a força resultante que atua sobre esse corpo é igual a zero. Se a força resultante que atua sobre esse corpo é igual a zero, significa que a sua aceleração é igual a zero. E agora eu quero que tu pense com carinho aí, mestre, ó. Quando a aceleração é igual a zero, qual é que é a situação da questão? A aceleração igual a zero significa que a velocidade não varia. Se a velocidade não varia, ou o corpo está em repouso ou o corpo está em MRU. Isso significa que, neste caso, nós não sabemos se o elevador está em repouso ou está em movimento uniforme vertical para cima ou vertical para baixo. Nós apenas sabemos que se a indicação na balança é igual em módulo ao peso, ou se a indicação no dinamômetro é em módulo igual ao peso, significa que ou o elevador está parado, ou ele se move verticalmente para baixo ou para cima, só que sempre com velocidade constante. E o segundo caso, mestre, é o caso em que a normal, que é a força que a pessoa recebe da balança, ou a força elástica, que é a força com que o dinamômetro puxa o corpo, é em módulo maior do que a força peso.
Detalhe aqui, mestre, ó, o peso não muda, né? O peso não se altera porque o peso é sempre igual a m vezes g e o valor da aceleração da gravidade g próximo à superfície da Terra é considerado constante. Então, nesse caso, quem ficou maior é a normal e quem ficou maior foi a força elástica. E isso significa que das forças que atuam sobre o corpo, as duas, né, peso para baixo e normal para cima, e nesse caso aqui, ó, peso para baixo e força elástica para cima, a força que aponta para cima ganha, ela é maior. E se a força que aponta para cima ganha, significa que a força resultante vai apontar para cima também. E se a força resultante aponta para cima, a aceleração desse movimento também aponta para cima. A partir disso, sabendo-se que se a força que atua sobre o corpo para cima é maior do que atua para baixo, a aceleração também apontará para cima, temos que tomar muito cuidado, mestre. Por quê? Porque a gente não pode afirmar que o elevador está necessariamente subindo, pois ele pode estar subindo se o movimento dele for acelerado. Vê se fecha. Claro, né? Aceleração para cima, velocidade para cima, subindo acelerado. Ou este elevador pode também estar descendo, sim, só que em movimento retardado. Claro, se ele desce, mas a aceleração dele aponta para cima, isso significa que ele desce num movimento retardado. As situações do cotidiano que nos mostram isso, mestre, é quando o elevador começa a subir ou quando o elevador está parando de descer. Quando o elevador começa a subir, tu sente um empurrão do chão para cima. Quando o elevador para de descer, tu sente de novo esse empurrão do chão para cima, para anular a tua velocidade quando o elevador está descendo nesse movimento retardado. E como é que fica a conta? Como é que resolve o exercício caso precise de um cálculo? Vamos pensar acerca da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E se força resultante é igual a massa vezes aceleração, e a força resultante, nesse caso, já que as forças são opostas, vai ser uma força menos a outra, basta que a gente escreva, pelo menos nesse primeiro caso, que normal, que é a força maior, menos o peso, que é a força menor, é igual a massa do corpo vezes a sua aceleração. E no caso do corpo pendurado em um dinamômetro, mesma coisa. A força que aponta para cima, que é a maior, menos a força que aponta para baixo, que é a menor, e a força-peso, igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração que deve ser posta aqui é a aceleração do elevador. A aceleração da gravidade só vai ser posta aqui quando a gente abrir o peso em massa vezes gravidade. O terceiro e último caso que pode ser perguntado sobre elevadores é quando a indicação na balança ou a indicação no dinamômetro são menores em módulo do que a força-peso. Lembrando novamente que não é o peso que ficou maior, o peso é m vezes g, isso não se altera, mesmo que o elevador esteja subindo e descendo, independente do que o elevador esteja fazendo. Então, a normal, que é a indicação na balança, ou a força elástica, que é a indicação no dinamômetro, ficaram menores agora do que a força-peso. Isso significa que a força que aponta para cima é menor do que a força que aponta para baixo. Em consequência disso, a força resultante que atua sobre o corpo aponta também para baixo. E se a força resultante que atua sobre o corpo aponta também para baixo, significa que a aceleração desse elevador estará apontando para baixo também. E se a aceleração aponta para baixo, muita calma nessa hora, significa que o elevador ou está descendo em movimento acelerado, vamos conferir se a velocidade é para baixo porque ele está descendo, e a aceleração também é para baixo, claro, ele vai descer no movimento acelerado. Ou o elevador vai estar subindo, sim, ele pode estar subindo quando a força que aponta para cima é menor. Só que ele tem que estar subindo num movimento retardado, vamos confirmar. Subindo, a velocidade aponta para cima. Se a aceleração aponta para baixo, porque a força que aponta para baixo é maior, ou porque a força que aponta para cima é menor, sim, subindo num movimento retardado. Então ele pode estar ou descendo num movimento acelerado ou subindo num movimento retardado. Quais são as situações em um elevador, mestre, que tu pode sentir isso? Este não é um empurrão, né, mas é uma falta do empurrão embaixo, né? Parece que falta o chão. Quando é que isso vai acontecer? Quando ele estiver começando a descer, porque ele começa a descer, ele desce acelerado, ou quando ele estiver
parando de subir, porque quando ele para de subir dá aquele alívio nos joelhos, né? Parece que te empurra com uma força menor, porque a força com que o chão te empurra de fato é menor do que o teu peso, para que o teu movimento seja retardado. Então, subindo retardado fecha com a situação em que a indicação na balança ou no dinamômetro forem menores do que o módulo do peso. Como é que fica a conta? Qual é que é o cálculo? Mesmo raciocínio de antes. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho duas forças atuando sobre o corpo e a que aponta para baixo agora é maior, eu vou escrever ela, a força maior, menos a força menor, que no caso da balança é a normal, ou o valor da indicação na balança é a mesma coisa, igual a massa do corpinho vezes a aceleração que esse elevador tem e que o corpinho consequentemente terá também. Ou no caso do corpo pendurado em um dinamômetro, peso, que é a força maior menos a força elástica, ou o valor da indicação no dinamômetro, igual a massa do corpo vezes a aceleração, lembrando novamente que a aceleração que vai aqui é a aceleração do elevador ou a aceleração do corpo. A aceleração da gravidade só vai dentro do peso, massa vezes gravidade. E por falar em elevador, mestre, o que aconteceria, qual seria a indicação na balança se o elevador estivesse caindo com a aceleração da gravidade ou se o elevador estivesse caindo em queda livre? Pensando no caso anterior, em que a força peso vai ser maior do que a normal, que é o caso em que a aceleração do elevador aponta para baixo, e agora nós vamos igualar a aceleração do elevador a g, porque o próprio problema, né, a própria questão já disse isso. Então, se o elevador estiver caindo com a aceleração da gravidade, quer dizer que a aceleração do elevador é igual a g. E aí, força resultante sobre o corpinho igual a massa vezes a aceleração. A força que ganha é a que aponta para baixo, já que a aceleração do elevador também aponta para baixo. Então, peso menos o valor da indicação na balança vai ser igual a massa vezes a aceleração do elevador. No lugar do peso, eu substituo por m vezes g, e no lugar da aceleração do elevador, eu substituo por g. E aí a gente vai ter que m vezes g menos normal igual a m vezes g. Passando o m vezes g para lá fica negativo, o n fica aqui negativo, eu troco o sinal de todo mundo, vai ficar assim, normal igual a m vezes g menos m vezes g. E isso aqui é zero. Isso significa que quando o elevador estiver caindo com a aceleração da gravidade, a indicação na balança será igual a zero e quem estiver nesse elevador estará sentindo a sensação de imponderabilidade, que é não conseguir pesar as coisas. Então, não sentir o próprio peso ou não sentir o peso dos objetos é o mesmo que estar na situação de imponderabilidade, que, aliás, é a mesma situação na qual se encontram os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional orbitando ao redor da Terra, porque esses astronautas, junto com a Estação Espacial Internacional, estão caindo ao redor da Terra com aceleração igual à aceleração da gravidade.